Hoje também comemoramos o Dia do Estudante, em decorrência do ensino jurídico. Hoje, 11 de agosto, também é o Dia do Estudante. E fazendo esse registro, eu lamento informar que o estudante da rede municipal do Recife tem muito pouco a comemorar. Lamentavelmente, as condições persistem, as condições de desespero para aqueles que são pequenos, que vão para as escolas e não aprendem, que sofrem no espaço restrito, em salas quentes, salas que não têm a iluminação devida, e nós aqui já fizemos diversos registros e estudos acerca da realidade da rede municipal de ensino. Mas hoje eu venho trazer um problema específico, e aqui advogando o posicionamento do Conselho Regional de Educação Física, porque por determinação da Secretaria de Educação do município, os professores da rede agora estão sendo obrigados a lecionar a disciplina Educação Física sem o devido registro profissional. Estamos aqui diante de uma violação da lei federal que regula a profissão de Educação Física. Inclusive, vereadora Vera Lopes, a Educação Física está associada à saúde. Colocar um professor que não tenha devida habilitação para a atividade da prática de Educação Física é, inclusive, não apenas uma violação, como um alto risco para aquelas crianças. Mas a situação é muito mais grave do que se apresenta. Esse ofício 122 da Secretaria de Educação, determinando que os professores ministrem o conteúdo de Educação Física, ele é grave, ele deve ser revisto pela Prefeitura, que deve torná-lo sem efeito, havendo a devida contratação de professores de Educação Física. A última vez que houve concurso de professor de Educação Física se deu no ano 2010, onde 6 professores foram contratados. Nós temos na rede 320 unidades, mas 75% dessa rede não contempla quadras poliesportivas para a atividade e a prática esportiva. A possibilidade do Recife criar um atleta é nula, vereador Almir Fernando, porque não existe atividade esportiva na nossa rede. No ano de 2013, a Prefeitura gastou apenas na execução orçamentária R$600. Neste último ano, gastou R$10 mil. R$10 mil para um orçamento de quase R$1 bilhão, para 320 unidades, para 94 mil estudantes. Isso significa simplesmente que a atividade esportiva é inexistente, é nula. Não teremos esportes, não teremos jogos escolares, algo inconcebível para uma rede que custa R$800 por mês por cada criança. Eu vou repetir, R$800 por mês por cada criança. Qual escola privada que custa R$800 por mês não contempla uma quadra poliesportiva, um espaço para educação física? Como concebermos que uma criança vá para a escola e passe o tempo todo confinada em sala de aula, inclusive na sala de aula recebendo a sua merenda? Sendo que agora a Prefeitura quer que, além de receber a merenda em sala de aula, ela também faça a prática de atividade esportiva na sala de aula, a 34 graus, com metro quadrado insuficiente para o espaço ocupado pelas crianças e para os professores que não têm a devida formação. O quadro é absurdo. O quadro é injustificável. E isso tudo em decorrência da opção equivocada da Prefeitura. Nós alertamos aqui que essa herança desastrosa do PT, o que o PT legou para a cidade do Recife, o que o PT criou em termos de deficiência dessas casas alugadas, essas casas que comprometem a integridade das crianças embaixo de barreira,
O que o PT deixou deveria ser destruído, colocando no seu lugar uma nova rede. Mas o prefeito Geraldo Júlio, alertado que foi por nós alertamos aqui, ele seguiu a linha equivocada. Quando se segue a linha equivocada, não tem como dar certo. A linha de reformar, simplesmente reformar as escolas, ela não dá em efeito, em resultado. É tanto que o resultado do IDEB veio e a gestão geral do Júlio, saímos do IDEB 4.1 para 4.3. Saímos do IDEB 2.9, o IDEB 2, para 3.2. Resultado, estamos paralisados. Esta rede, ela é uma rede opressora, violadora de direitos humanos e que não contempla a prática, a educação física. Eu fui estudante aqui no outro lado, na escola Ana Rosa Falcão. Era uma escola de referência do governo de Pernambuco. Lá, se você for fazer uma visita, vereador Maguari, antes de passar a palavra para o vosso aparte, tem lá um espaço para recreação, para prática poliesportiva, para dança. Sendo que, diferentemente de em 1973, quando eu era estudante daquela escola, o que era taco passou a ser cimento áspero. E lá você encontra roupa estendida, lavada na escola, no CEMEI. O que era um espaço para recreação, passou a ser um espaço para colocação de roupa, de lençóis, de toalhas. Que tipo de organização escolar nós temos? Eu estudei aqui do outro lado aqui a poucos metros, na Rua do Príncipe, no então Colégio Nóbrega, onde hoje está no prédio que hoje encontra-se parte da estrutura da Secretaria de Educação, e que nós lutamos aqui, denunciei aqui que aquele prédio do Colégio Nóbrega não deveria ser usado como uma unidade administrativa, e sim como uma escola de grande porte que foi projetada para ser, inclusive, uma das boas escolas da cidade do Recife, que foi durante muitos anos mantidas pelos jesuítas, onde lá tem quadra poliesportiva. Onde tem quadra poliesportiva e está na prefeitura, a prefeitura usa como um prédio administrativo. Que sentido nós temos? Inclusive um parque aquático que está desativado, dando espaço ao acúmulo de água suja que prolifera doenças. Problemas de gestão. O prefeito inaugurou a escola Jardim Monte Verde, no Ibura. Festa, propaganda, televisão. Escola de primeiro mundo. Nova escola padrão Geraldo Júlio. Não tem quadra poliesportiva. Como é que a gente pode admitir que a nova escola... Porque a herança deixada pelo Partido dos Trabalhadores é uma coisa. Você vai dizer, eu herdei. Mas se você inaugura uma nova escola e essa escola não contempla quadra, é porque o problema já é da sua gestão. E esse problema é de mentalidade. O que acontece é que o prefeito está mal assessorado. O prefeito deveria ter um assessoramento de melhor qualidade, para que chegasse o prefeito e dissesse, prefeito, essa escola não podemos abrir ainda porque não tem uma quadra. Não vamos cumprir com a determinação da legislação federal. Não vamos fazer com que as crianças tenham atividade esportiva. Nós teremos os próximos Jogos Pan-Americanos, e nesses Jogos próximos Pan-Americanos, quantos atletas o Recife produzirá? Mas a gente fica sempre na fala do vereador, percebendo um certo quê de que as coisas pudessem dar errado. O vereador já se colocou aqui, por exemplo, contra o programa de robótica, que foi hoje, é um programa reconhecido mundialmente. A gente teve nossos alunos, foram até Moscou, representando essa capacidade do recifense e do pernambucano de fazer bem quando lhe é dada a oportunidade. Na abertura da Campus Party, a gente teve também uma apresentação de alunos da cidade pública do Recife, também levando a questão da robótica. E o vereador várias vezes se colocou contra aqui no plenário. O que a gente percebe é o vereador, de forma recorrente,
trazendo dados, e dados às vezes números são jogados ao vento, nem sempre eles correspondem com a realidade dos fatos. Uma coisa, vereador, Vossa Excelência sair do Brasil, visitar um país, ir na Finlândia, que tem talvez o maior IDH do mundo, e voltar aqui dizendo que a gente não pode ter uma escola lá em Monte Verde, vereador Carlos Nogueira. Uma escola que foi recém-inaugurada, com a capacidade, com a qualidade, vai lá naquela escola ver, reconhecidamente por toda a comunidade. Aí vai dizer, mas a escola não presta porque não tem uma quadra, uma quadra poliesportiva. Não tinha um espaço, mas a gente está introduzindo um novo padrão de educação no município. São 135 milhões já investidos, mais do que os 12 últimos anos foi investido nessa cidade. E isso incomoda o vereador, eu sei que incomoda o vereador, porque ele está torcendo para que dê errado. Não vai dar errado não, vereador. Para o seu desgosto, nós vamos poder concluir o programa de governo de Geraldo Júlio, vamos fazer, como já estão fazendo, um novo marco na gestão pública, e a gente vai poder ter outras oportunidades de vir à tribuna, você aí torcendo para dar errado, e a gente mostrando que a gente está fazendo bem feito pela cidade do Recife. Mas eu volto na fala do vereador Eurico Freire. Obrigado. Vereador, para concluir, e peço também o mesmo tempo excedido pelo vereador Gilberto Alves, na ausência de argumento para confrontar o problema levantado, que é a falta de professores de educação física na rede municipal, que é a ausência de quadras poliesportivas na rede municipal, o vereador líder, ele vai com o argumento ad hominem, esquece o argumento e ataca o homem. Quer dizer que eu é que torço contra e por conta disso não há quadras? Eu é que torço contra e a prefeitura não tem professores para dar aula de educação física? Eu é que torço contra e as crianças sofrem em sala de aula, vereador Jário Brito? Para concluir, senhor presidente. Para concluir. O vereador, ele estendeu o seu tempo também. Já se excedeu o tempo, Agora, para concluir. O tempo que foi cedido já foi cedido. Eu não vou poder concluir o argumento? Qual é? É intimidação? É cerceamento da palavra? Siga o regimento. Eu acredito que... Presidente, deixa o rapaz concluir o raciocínio dele, vereador. Deixa eu concluir. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. O senhor presidente é sempre uma pessoa ponderada. Vereador, dados jogados, aí já é um outro ataque. Vossa Excelência me atacou primeiro que eu torço contra. Agora Vossa Excelência diz que são dados jogados. Primeiro, torço contra não. Ontem foi aniversário de Eduardo Campos. No aniversário, vamos concluir para o senhor presidente. Ontem no aniversário, eu vou dar, veja, o ex-governador Eduardo Campos, eu tenho aqui aprovado em minha lavra um voto de aplausos pelo programa Ganhe Mundo, que levou mais de 3 mil estudantes da rede escolar estadual para o mundo, para os Estados Unidos, para o Chile, para o Canadá. Isso tem modificado a realidade dessas crianças e tem dado resultado na rede escolar do Estado. Então elogie Dilma, com o Brasil sem fronteiras, que passa de 3 mil. Vossa Excelência, olha, eu quero que conclua porque está virando para concluir aqui. Bem, eu percebo aqui que iam pedir verificação de quórum, pedir ao vereador Osmar Ricardo para a gente continuar a discussão. Ele gentilmente cedeu e agora eu venho aqui ser cerceado do direito de falar. Não, porque vereador, todo mundo aqui a gente tem vamos encerrar. Vamos encerrar porque tem que seguir o regimento. Na falta de argumentos, o que vem é o ataque desprovido de base. O fato é que a criança sofre, senhor presidente. A criança, ela no Recife, ela injustificavelmente sofre. Muito obrigado. Educação física é um bem fundamental, queiram vocês ou não. Senhor presidente, questão de ordem. Às vezes eu penso, e meu amigo, professor, vereador André Regis, ele ainda não acordou da eleição de presidente da República. Eu acho que ele está no terceiro turno. Eu fiz questão de citá-lo, porque ele sempre volta a essa conversa, como fosse um partido que tivesse feito grandes coisas
grandes projetos, programas na educação. Vossa Excelência disse muito bem aí quando começou com as estatísticas dos institutos federais. Não só é institutos federais, não. Universidade Federal, que ele faz parte. Fizeram 4 no governo de 8 anos. O governo do PT fez 200, mais de 200. Eles terminaram, fala inflação. A inflação do governo dele acabou com 12%. Emprego. A média do ano de emprego no governo do PSDB foi de 670 mil. No governo do PT foi 1.700.000. Ele elogiou aí, muito bem elogiado, o programa do governo do Estado, o governador Eduardo Campos. A gente já botou milhares e milhares e milhares e milhares no Brasil Sem Fronteiras, da Universidade Federal. Ele sabe disso, onde ele estuda. Agora mesmo houve o programa de reconhecimento de saberes e competências dentro das universidades federais rurais, que quase triplicaram o salário dos professores. Agora vamos para a instância individual, localizada. Como é que é a educação no governo do Paraná? Botaram a polícia para dar em professor. São Paulo. Então, o vereador André Regis tem que chegar e dizer, o modelo da educação é meu, o programa é meu. Esqueça o PSDB, que é meu, do meu partido. Do meu partido não, do meu, é meu, eu penso assim. Mas do PSDB, um partido que arrochou a classe trabalhadora, para poder pagar os juros da dívida externa, enquanto o governo do PT pagou a dívida externa toda. Foi 8 anos de aumento zero do salário mínimo. Sim, mas o problema da dívida interna se resolve, é interna. Agora, você dever ao externo, como vinha aqui o FMI, pessoas da minha idade, saber quando o FMI vinha para cá, as pessoas tinham medo. Hoje a gente empresta, tem uma reserva de dólares que dá para emprestar esses países estrangeiros todinho. Salário mínimo, hoje na coluna de Humberto, o salário mínimo cresceu 44% de Dilma para cá, no governo deles. Zero aumento. Bolsa Família aumentou 77%. As pessoas continuam indo para o Brasil Sem Fronteiras, como eu falei. Pronatec está aí. Ontem mesmo Dilma entregou não sei quantas casas pelo programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. A semana passada foi em Roraima. É isso. Querem tirar? Não. Vamos tirar, porque a gente sabe que a eleição próxima é com Lula. É isso. É um programa vencedor, vereador Eurico. De 12 anos, o programa do governo do PT, onde melhorou a vida das pessoas mais pobres, porque são as que mais precisam. São programas sociais que jamais na história do Brasil existiu. Portanto, a gente não está dizendo que o Brasil não está com problema de crise, não. Tá, mas tem que deixar a pessoa trabalhar. Tem a meta de inflação prevista pelos especiais aí, de 10% até o final do ano, mas tem uma previsão para o ano de voltar à meta de 6%. O governo está trabalhando, está fazendo os ajustes fiscais. Portanto, a gente precisa discutir aqui. É verdade, a educação precisa melhorar. Mas o vereador Carlos Gay colocou aqui, olha, a escola lá em Monte Verde está ordinária, mas os professores no governo do PT de João da Costa não tinham onde se reunir. E hoje tem ali um centro de educação na Madalena, a nível de primeiro mundo. Paulo Freire. Aí vai ficar com aquelas coisinhas isoladas. Quando a educação no governo do PT, os alunos, vou concluir, vereador, os alunos quando entravam recebiam todo o kit, com o programa escolar e tudo. Portanto, vereador, Vossa Excelência foi muito feliz quando colocou aí no início essa discrepância do que se fez na educação no governo do PT
com o governo de FHC em termos positivos. O governo do PT deu um banho em educação no governo do PSDB. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado. Inclusive, eu faço até uma consulta ao vereador Carlos Gueiros para ver se ele tira uma dúvida, já que eu fui citado. Porque eu fui citado 3 vezes, eu teria uma vez só direito ao tempo triplicado. Mas já que eu não tenho tempo triplicado, eu vou responder. Vereador, só se Vossa Excelência permitir usar a palavra por ter sido citado nominalmente por todos os... Eu também fui citado, vereador, pelo vereador Felipe Francismar. Olha, mas depois, Sim. vereador André Regis, pode usar seu tempo. Bem, quanto ao vereador Carlos Gueiros, eu acho que ele, inclusive, foi preciso. Ele disse, eu não vou entrar na questão se a determinação da secretaria é certa ou errada, porque eu não conheço. A questão foi essa questão do bate-boca que nós tivemos aqui, pelo uso de 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, que eu confesso que esse tempo que a gente está dedicando aqui é um tempo precioso em favor da educação. E a gente eu vou fazer listagem de todos que me antecederam e reclamaram, porque eu tinha passado poucos segundos a partir de agora, para depois fazer a chamada, que quando é tempo de educação, é fiscalização do que foi excedido do tempo. Quando é assuntos que são triviais, todo mundo pode falar, a sessão pode transcorrer, porque na verdade não envolverá o debate entre oposição e governo. Quanto ao vereador Jairo Brito, eu acho que ele surtou. Ele chegou atrasado, ele não sabia qual era a temática, ele simplesmente não tinha a menor ideia do que nós estávamos discutindo, e depois aqui veio falar sobre coisas absurdas, completamente desconexas e anacrônico. O que o vereador Jairo Brito falou não tem nada a ver com a realidade do Brasil de hoje. Não tem nada a ver com a temática de aula de educação física no município da cidade do Recife. O vereador Jairo Brito ali entrou como um trovão na discussão, falou coisas absurdas e vai querer, inclusive, tempo de resposta. Então, é esse debate que a gente está travando na educação municipal? O futuro da nossa criança merece isso? Nós temos que ter educação física. E aí, respondendo ao vereador Carlos Gueiros, nós temos um instituto importante no direito administrativo, que é o Instituto da Desapropriação. Vamos desapropriar casas no entorno das escolas? Vamos pagar um preço justo e botar uma quadra? Por que a prefeitura não assume essa responsabilidade? O que não se pode é ter uma escola que não tenha educação física. Até mesmo porque isso é uma determinação da Constituição e da lei. Não é questão facultativa ter ou não ter educação física. E o mais importante, não é ter ou não ter educação física, é ter educação física com um professor devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física, e não o que está sendo determinado nessa diretiva da Secretaria de Educação, que é para qualquer professor ministrar o conteúdo. Isso é risco inclusive para a integridade física da criança. Nós queremos que a Escola Municipal do Recife, que custa R$ 800 por mês, ela seja de um padrão compatível com o que o município despende. Então, nesse sentido, senhor presidente, essa é uma questão partidária não. Falar sobre São Paulo, inclusive ele está completamente equivocado. São Paulo está entre os 5 melhores estados da federação, juntamente com o estado de Pernambuco, juntamente com o estado do Paraná. Também o vereador Jairo Brito está absolutamente equivocado mais uma vez. Então, senhor presidente, eu lamento profundamente que uma discussão acerca do nosso futuro envolva vereador falando sobre interiorização da educação, vereador falando sobre o passado das escolas técnicas, vereador falando sobre coisas do espaço sideral. Nós temos que falar aqui da educação da cidade do Recife, que a criança merece ser bem tratada e viver num ambiente escolar decente, onde ela possa aprender e ela possa ser fisicamente bem tratada. Muito obrigado. Primeiro que eu fui em cima da palavra do vereador Eurico Freire, quando comparou lá os institutos federais. Então, eu fiz todo um apanhado.
Escola de Educação Física, professor de Educação Física, não tem professor de Educação Física, é o caos. Não está tendo aula? É um absurdo. Né? Brincadeira, né? Agora, eu sei. Cara, é absurdo, não pode não ter aula de Educação Física. Não existe isso. Agora, eu vi aqui o vereador Felipe Francismar. Aí agora, ou eu estou surtando o vereador André Regis, ou o Felipe Francismar, porque ele falou do PSDB, e o PSDB está no governo do estado do PSB, e está no município do PSDB. Diz que o governo do PSDB não faz nada. O vereador Anderson chegou aqui ali na tribuna e disse, olha, pelo menos o PT saiu, acabou o buraco do Recife. Cadê o vereador Anderson? Ontem cortou meu pneu, vereador Anderson. Em cada rua do Recife tem um buraco, vereador Anderson. Vá para ali, vá pedir desculpas. Vá. Olha, eu fico assim às vezes aqui, pensando realmente é importante a gente discutir educação. Vamos discutir conteúdo programático, contratação de professor, está certo. Capacitação de professor, não é? Agora, o vereador Felipe disse que não foi feito nada na educação, quando o primeiro dia de aula no governo do PT tinha material escolar e do governo do PSB nunca teve. Até hoje está faltando. Me ajude, André Regis, se estiver errado. Portanto, companheiro, as colocações que realmente faz a gente surtar mesmo. Um abraço, muito obrigado. Acredito que esta tarde foi extremamente proveitosa, apesar dessa discussão pequena que houve em termos de tempo excedido ou não. Acredito que a gente deve valorizar esse espaço para a discussão do que é fundamental. Mas eu, para encerrar, lamento profundamente que uma discussão que começou acerca de educação física nas escolas públicas municipais, a falta de quadras para que as crianças possam praticar a educação física, a falta de quadras para que as crianças possam praticar o esporte, para que ela possa ter lazer. Eu fui atleta, joguei handebol pelo Colégio Nóbrega, joguei handebol pelo Colégio Contato, inclusive ganhamos o torneio dos Jogos Escolares de 1985, e eu recordo como aquilo preenchia minha vida, meu dia, as amizades que eu fiz, a vida que eu ganhei a partir do esporte, amizades que persistem, e ganhos que eu tenho até hoje do ponto de vista da minha integridade, da minha saúde física. A criança que é confinada num espaço exíguo como das nossas escolas municipais, na temperatura ambiente, ela vai crescer e não vai crescer saudável. Ela vai crescer com a probabilidade muito grande de ter diabetes, de ser obesa, de ser uma criança e um adulto com problemas sérios, problemas cardíacos. Quanto isso vai custar para a saúde pública? Quanto custa uma criança abandonada na escola municipal enquanto adulto para os cofres públicos? Quantas crianças poderiam se tornar adultos e viver do desporto como atletas? E eu recordo aqui, trouxe para discussão, quantos atletas a rede pública municipal do Recife é capaz de formar? Nenhum. Ou, talvez, se houver um milagre, acontecer, por exemplo, de poucas escolas, como a escola Reitor João Alfredo, que tem uma quadra, e onde lá o professor dedicado, devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física, está ensinando futebol. A alegria que você encontra nas crianças jogando futebol.
Diferentemente do que foi colocado aqui por muitos vereadores que nunca entraram numa escola municipal, ou se entraram, não tiveram a coragem de denunciar, diferentemente do que eu faço, nós conhecemos a rede. Esta rede, repito, ela é violadora de direitos humanos. Quem aceita essa rede é preconceituoso com o filho do pobre. Quantos vereadores aqui matriculariam seus filhos, seus netos, nessas escolas ditas de referência da rede municipal do Recife? Quantos? Que custam R$800 por mês. Isso é um debate sério, para estar discutindo aqui temas absurdos, desviando o tema. Fuga, questão partidária, jogando a credibilidade, inclusive, dessa casa no lixo. Vamos discutir o que é sério. O que é preciso fazer para que a rede municipal de ensino tenha uma quadra poliesportiva para cada escola pertencente à rede? Esse aqui é o debate. Lamentavelmente, por que esse debate não ocorreu durante o Plano Municipal de Educação? Porque a Prefeitura mandou fora do prazo. Porque a Prefeitura simplesmente forçou que essa casa aprovasse contra meu voto. E apesar da minha discussão, do meu substitutivo, aprovado um Plano Municipal de Educação que simplesmente foi uma copiado e colado do Plano Federal. Inclusive tendo absurdos do ponto de vista da cidade do Recife ter que preservar suas comunidades quilombolas, coisa que nós não temos na cidade. Colocando inclusive o município para fazer parceria com o Distrito Federal, porque sequer apagaram a parte que se referia à União e falaram em Distrito Federal, e essa casa aprovou. Aprovaram sem ler. Aprovaram sem saber as consequências para a criança do Recife. O nosso trabalho é sério. Agora, esse debate, ele seria um debate muito mais efetivo se o prefeito da cidade do Recife tivesse a colaboração de sua base. Sua base não ajuda em nada quando vem para um debate rasteiro. Sua base não ajuda em nada quando procura desviar o foco. Sua base é incapaz de travar aqui um debate que possa suscitar a prefeitura da cidade do Recife tomada de um novo posicionamento. Isso é o que a sociedade espera de uma casa legislativa, de uma casa que fiscaliza o executivo. Isso não ocorre aqui. O debate que nós tivemos empobrecido, tentando desqualificar o orador, tentando levar para o argumento ad hominem, porque não tem defesa para o que é praticado, isso é abominável. Não utilizei aqui de nenhuma retórica vazia, nem procurei atacar um colega do ponto de vista da sua participação nesse parlamento para ganhar o debate. Não precisamos desse tipo de artifício. Não precisamos porque o nosso trabalho é sério, é de fiscalização intenso, contínuo e de qualidade dessa rede. E esse trabalho está disponível para o prefeito. O prefeito e seu secretário podem se reunir e, a partir do nosso diagnóstico, a partir das nossas informações, tomar decisões. Porque os servidores que estão lotados no meu gabinete, eles são profissionais capacitados, treinados e com uma missão que é a causa de defender essas 94 mil crianças que estão matriculadas na nossa rede, vão para as escolas e têm dificuldade de aprender porque os professores não têm as condições adequadas para o ensino. E hoje é o dia 11 de agosto, o dia que se discute, o dia que se comemora o dia do estudante. O dia que comemora o futuro a partir das nossas crianças. E o que é que nós temos a comemorar? Esse debate vazio, de desvio de foco, ele não contribui para a qualidade do debate e ele é destrutivo da mentalidade que nós queremos impor à cidade do Recife, do ponto de vista da construção da educação. Nós não temos problema, vereador Almir Fernando, somente de ordem financeira. Financeiro parece que é o menor dos nossos problemas, porque nós temos R$800 por mês para cada criança matriculada na rede municipal. O nosso problema, ele é mais de gestão e de mentalidade. Gestão quando a gente vê uma rede que é incapaz de entregar o fardamento no momento certo, do tamanho certo.
o material e nós fiscalizamos, mas é de mentalidade. Quando a gestão acredita que as novas escolas podem ser inauguradas sem uma quadra poliesportiva. A exemplo da escola Monte Verde, no Ibura, ou da escola Santo Amaro, que estamos lutando para que a sua obra avance, para que ela seja inaugurada, fazendo com que as crianças que estão, e hoje, frequentando uma escola violadora de direitos humanos, elas deixem de sofrer e passem a ter um ambiente propício para ser educada. Então, é lamentável esse desvio. É lamentável porque as consequências serão grandes para a saúde dessa cidade. Um povo que educa suas crianças, colhe adultos que são livres, adultos que trabalham, que vivem do seu trabalho, que pagam impostos. Quando a cidade abandona suas crianças, ela compromete a saúde, ela compromete a liberdade do adulto, que vai chegar ao mercado de trabalho com dificuldade de ser empregado. De onde sairão os nossos médicos? De onde sairão os nossos engenheiros do futuro? Da Escola Municipal da cidade do Recife? Com esse tipo de educação? Com esse tipo de debate? É lamentável. Mas nós precisamos reagir, denunciar, para que a gente possa estabelecer uma nova educação na cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente, por toda a sua postura nesta tarde, dessa discussão tão importante para o nosso futuro. Muito obrigado.